Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal ConectaBio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 108 do Enem 2020 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre farmacocinética, que é a área da farmacologia que estuda o caminho percorrido pelos fármacos no organismo até a sua absorção. Então vamos para o enunciado da questão. Na indústria farmacêutica, é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamentos de uso oral, pois trazem uma série de benefícios como a alteração de sabor em medicamentos. Essa palavra aqui não caiu muito bem. Por quê? Porque essas substâncias de revestimento, essas cápsulas, não alteram o sabor do fármaco, e sim elas mascaram esse sabor, para que o paciente não venha sentir o gosto ruim do medicamento, certo? Em medicamentos que tenham gosto ruim, melhoria da assimilação, ou seja, da absorção do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos, o que é um composto polimérico? É um composto complexo formado por monômeros, por subunidades que irão se unir para formar esse polímero. A base do polissacarídeo celulose são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado em contato com soluções aquosas cujo pH se encontre próximo da faixa da neutralidade. Vamos para o comando da questão. Qual é a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Bom, gente, essa é uma questão que não é muito complicada, basta a gente fazer algumas análises. Primeiro, é interessante a gente lembrar que o pH ele está dentro de uma faixa. Essa faixa de pH varia entre 0 e 14, passando pelo 7. 7 é considerado o pH neutro. Abaixo de 7 nós temos um pH ácido e acima de 7 nós temos um pH básico, sendo 0 o pH mais ácido e 14 o pH mais básico ou alcalino. Tudo bem? E essa faixa de neutralidade, nesse próximo à faixa de neutralidade, ele encontra-se aproximadamente por aqui. Ou seja, próximo do 7, que é o neutro. Então, próximo da faixa de neutralidade. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar é que, ao longo do trato digestivo, nós vamos ter algumas variações de pH durante o processo de digestão. Sendo que, na boca, nós encontramos um pH 7, ou seja, um pH neutro. No estômago, nós temos um pH que varia entre 1,5 e 2, ou seja, um pH ácido. E no intestino delgado, nós temos um pH que varia de 8 a 8,5, ou seja, um pH básico ou alcalino. E qual é o contexto que a questão coloca aqui para gente? Um paciente, ao ingerir uma cápsula, essa cápsula é ingerida na boca, passa por todo o trato digestório e ela precisa ser absorvida em um pH próximo da faixa de neutralidade. Logo, quando você vai tomar um comprimido, qual é o objetivo ao tomar um comprimido? É que ele seja ingerido. Você não vai tomar um comprimido para ficar com ele ali na sua boca, tudo bem? Então, esse comprimido, ele não vai permanecer ali na boca, ele vai ser logo ingerido. E na boca nós temos um pH 7, nós não temos um pH próximo da neutralidade, nós temos um pH exatamente neutro, um pH 7, tudo bem? Esse comprimido é ingerido, vai passar pelo esôfago até chegar no estômago. No estômago, qual é o pH encontrado? É um pH bastante ácido, que varia entre 1,5 e 2. Logo, esse fármaco também não será liberado no estômago. Por quê? Porque nós não temos um pH
próximo da neutralidade. Nós temos um pH bastante ácido. Portanto, esse comprimido continuará descendo até chegar lá no intestino delgado. No intestino delgado, nós encontramos um pH que varia entre 8 e 8,5. E esse pH é o ideal para que a cápsula libere o fármaco, tudo bem? E por que o pH no intestino delgado é básico, é alcalino? Ele é alcalino devido à liberação de um hormônio no intestino denominado secretina. E o que a secretina faz? Ela estimula a liberação do suco pancreático, que é composto por íons bicarbonato e enzimas digestivas. E como esses íons bicarbonatos apresentam caráter básico, ele irá tornar o pH do intestino delgado também básico. E no estômago, por que nós temos um pH ácido? Porque lá no estômago nós temos a liberação do hormônio gastrina. E esse hormônio estimula a liberação do suco gástrico, que é composto por ácido clorídrico, água e enzimas digestivas. E é o ácido clorídrico que é responsável por tornar o pH do estômago ácido, tudo bem? Então, resumindo todas essas informações, o que nós podemos concluir? Que esse fármaco, ele é um fármaco gastrosensível, ou seja, ele é sensível ao pH do estômago, porque nós temos um pH ácido. E o fármaco, se liberado no estômago, ele pode ser degradado e perder o seu efeito farmacológico. Logo, a cápsula do medicamento, essa cápsula, vai apresentar esse revestimento de celulose justamente para proteger o fármaco presente no interior dessa cápsula. Logo, a cápsula ela já é gastroresistente, certo? Então vamos agora para as alternativas, que com certeza ficou muito mais fácil para a gente analisar. Primeiro vamos recapitular o comando da questão. Qual é a finalidade do uso deste revestimento à base de celulose? A alternativa A, diminuir a absorção do princípio ativo no intestino? Com certeza não, gente. O princípio ativo é ele que vai exercer o efeito farmacológico. Então, eu não posso diminuir a absorção do princípio ativo. Pelo contrário, eu tenho que aumentar a absorção do princípio ativo. E onde ele vai ser liberado? Ele vai ser liberado no intestino delgado. Então, eu não posso diminuir a absorção do princípio ativo no intestino delgado. Eu tenho que aumentar, promover o aumento da absorção desse princípio ativo, desse fármaco, no intestino delgado. Então, não pode ser a alternativa A. A alternativa B, impedir que o fármaco seja solubilizado no intestino? Também não. O objetivo da cápsula, protegendo ali esse fármaco, é que ela chegue no intestino, onde esse fármaco será liberado. E ali ele vai ser dissolvido e absorvido pela mucosa intestinal, para exercer o seu efeito biológico, o seu efeito farmacológico. Tudo bem? Então, não pode ser também a alternativa B. Vamos para a alternativa C. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas secreções gástricas. Perfeito, gente. É esse o objetivo dessa cápsula de celulose. Fazer com que o comprimido ele possa passar por todo o trato digestório até chegar ao local onde ele será liberado. Por quê? Porque se ele for liberado no estômago, o que vai acontecer? Esse fármaco, por ser gastrosensível, ou seja, sensível ao pH do estômago, ele pode ser degradado. E aí nós não teríamos o efeito farmacológico, o efeito terapêutico para o paciente. Tudo bem? Então, a alternativa C é a alternativa correta. Tudo bem? C de conectabil. Mas vamos continuar analisando as outras alternativas. A alternativa D, permitir a liberação do princípio ativo pela ação das amilases salivares? Não. A enzima amilase salivar, ela está presente onde? Aqui na boca, tá? A amilase está presente na boca e ela é responsável por degradar carboidrato, mais especificamente o amido. Ela quebra o amido em maltose.
E a cápsula ela é formada por celulose, ou seja, é um outro carboidrato, é um outro polissacarídeo. E um detalhe importante que a gente tem que lembrar é que nós, os mamíferos, não apresentam a enzima celulase, ou seja, nós não temos a capacidade de degradar celulose, tudo bem? Então, nós não podemos degradar celulose, logo, esse fármaco não poderia ser liberado lá na boca, onde tem a amilase salivar, por efeito desta enzima, porque ela não degrada a celulose, ela degrada o quê? Amido, tudo bem? Mas vamos para a alternativa E. Facilitar a liberação do fármaco pela ação dos sais biliares sobre o revestimento? Não. O que são os sais biliares? Os sais biliares são substâncias emulsificantes que são produzidas no fígado, armazenadas na vesícula biliar e liberada por essa vesícula lá no duodeno. Essa substância ela tem o objetivo de emulsificar, ou seja, de dissolver a gordura para facilitar a digestão e a absorção dessa gordura lá no intestino delgado. Então, não pode ser também a alternativa E, porque os sais biliares não agem sobre carboidratos, e sim sobre gorduras, sobre lipídios. Uma pulga que deve ter ficado aí atrás da orelha de vocês. Ah, professora, você falou que nós não temos celulase, logo, nós não poderíamos degradar a celulose presente ali na cápsula do medicamento, certo? Ah, professora, então como que essa celulose seria degradada lá no intestino delgado se nós não temos essa enzima em nenhuma parte do nosso corpo, nós não produzimos ela? O que acontece aí? Essa cápsula de celulose, ao longo em que ela vai passando pelo trato digestivo do organismo, ela vai perdendo a sua estrutura, ela vai se dissolvendo aos poucos. E quando ela chega num pH ideal, que é o pH próximo à faixa de neutralidade, que é encontrado onde? Aqui no intestino delgado, ela se dissolve completamente, liberando o fármaco com o seu princípio ativo no intestino delgado, proporcionando ali a dissolução desse fármaco, a absorção no intestino, né? A entrada desse fármaco na corrente sanguínea para exercer o seu efeito farmacológico. Tudo bem, gente? Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, a nossa alternativa correta é a alternativa C, de Conectabil. O objetivo da cápsula é justamente proteger o fármaco contra a ação da acidez presente ali no estômago. Logo, a cápsula ela é gastroresistente, uma vez que o fármaco é gastrosensível. E se vocês fossem ler aqui no rodapé da questão, o que vocês iriam ver? Que a bibliografia ela já te dá a resposta. Ela diz que as cápsulas são gastroresistentes. Então, elas resistem ao ambiente do estômago, não deixando esse fármaco ser liberado lá para que ele não possa ser degradado. Certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se puderem, se quiserem ajudar a professora aqui, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês, para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos, para que eu possa continuar a ajudar vocês a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. E se tiverem alguma dúvida nessa questão ou em qualquer outra questão que eu já gravei aqui no canal, deixem um comentário, deixem sugestões. O feedback de vocês é muito importante. Eu fico muito feliz quando vocês deixam um comentário, vendo que vocês estão satisfeitos. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.